aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borchardt. E eu, Victor Helvig. A gente está aqui hoje para começar uma série de estudos que se chama Reconfirmando. Qual é a ideia dessa série de estudos? A gente voltar a retomar uns estudos básicos que a gente viu lá no nosso ensino confirmatório e aí a revisar todo esse assunto que muitas vezes a gente perde esse conhecimento com o tempo, deixando de estudar. São temas que muitas vezes não é abordado no culto, não é falado especificamente ali de forma doutrinária. Então a gente quer retomar todo esse assunto para ajudar vocês aí no crescimento espiritual de vocês e também no crescimento da palavra de Deus. Então, Vitor, tu que está no seminário, por onde que tu acha que é essencial a gente começar os nossos estudos para entender as doutrinas de Deus? O melhor mesmo é começar pelo começo, que vamos falar sobre Deus e como Ele se revela na natureza, como Ele se revelou para nós seres humanos e como Ele revelou a sua doutrina para nós. Então, para a gente começar esses estudos, é bom a gente saber como é que Deus se revela para nós seres humanos. E a primeira forma, bem básica, como Deus revela que Ele existe, revela que Ele criou tudo isso, é através da própria criação que a gente vê aqui no mundo. A própria natureza, as plantas, os animais, eles testemunham que existe uma inteligência por trás de tudo isso. Não foi mero acaso que os construiu, mas uma inteligência com intenção, com arte. Ela fez tudo isso que nós conhecemos e ela por si só, ela testemunha que existe um grande arquiteto, uma pessoa que intencionalmente criou tudo isso que conhecemos. Vamos ver o que o texto de Romanos 1, dos versículos 20 a 23, nos diz sobre isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos e seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios e se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O que esse texto está nos dizendo? Que o ser humano ele é indesculpável quando ele fala que não há um Deus. A própria natureza, a criação de Deus, uma simples formiga andando no nosso chão, ela testemunha que existe uma inteligência por trás disso. Que alguém arquitetou ela, fez com muita sabedoria, criou. O ser humano é indesculpável em dizer que não existe Deus. E como a gente vê, toda a humanidade, todas as civilizações que nós conhecemos hoje, elas têm uma religião, elas têm um Deus. Justamente por ela perceber ao seu redor que esse mundo não faz sentido sem ter um Deus. Então vamos falar agora sobre a providência divina e a sua operação continuada aqui neste mundo. Deus se revela para nós no sol, na chuva, quando Ele enche os rios, açudes. Deus se revela para nós com todos os seus atributos divinos, nos dando alimento diariamente, nos dando força para enfrentar as situações diariamente. Tá, mas a gente não poderia dizer que o mundo... Deus criou o mundo e como se fosse uma máquina funcionando, Ele deixa lá o mundo funcionando, então não é Ele que está fazendo a chuva cair, né? Não é Ele que está fazendo o sol brilhar, é a máquina que está funcionando. Não é assim?
Não. Tente levar o mundo como se fosse um instrumento. Um instrumento, ele só é tocado quando tem alguém por trás tocando. E o universo é dessa mesma forma. O universo, ele está aí, mas por si só, ele não consegue. Por quê? Porque Deus é o instrumentalista que por trás de tudo conduz e leva para tudo a sua perfeição aqui neste mundo. Entendi. Isso faz muito sentido com o texto de Colossenses, capítulo 1, os versículos 16 e 17, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, em Deus, todas as coisas subsistem. As coisas só existem porque existe um Deus por trás. E olha só, o texto de Atos 14, versículos 16 a 17 também diz: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então, desse texto aqui a gente pode tirar que é Deus que está mandando as chuvas, é Deus que está fazendo o sol brilhar, é Deus que faz o nosso coração bater, os nossos músculos se movimentarem. Então, dessa forma, Deus se revela. Sim. O próprio mundo, por ele existir, por ele se manter existindo, significa que tem um instrumentalista, como você fez a ilustração. Então, assim, ele está mantendo tudo o que existe. Então, como a gente já estudou, Deus ele se revela através desse mundo criado maravilhoso, que mostra que existe uma inteligência por trás. O próprio fato desse mundo estar funcionando ainda perfeitamente, da chuva cair, o sol brilhar, o planeta estar orbitando na velocidade certa, tudo isso significa que Deus ainda está mantendo pelo seu poder esse universo. Mas tem outra forma que Deus também se revela. Ele revelou a nós com a sua lei que foi escrita no nosso coração, ainda quando nós éramos perfeitos, sem pecado, como no caso de Adão e Eva. Claro, depois do pecado a gente perdeu um pouco dessa lei no coração, que está escrita no nosso coração. Mas alguns resquícios ainda ficaram. Tanto é que hoje, em qualquer sociedade que a gente for pelo mundo, a gente vai ver resquícios de religião, a gente vai ver que matar é errado, que adultério é errado, que roubar é errado. É uma lei comum para todos os seres humanos, porque Deus colocou ela no nosso coração. Então Deus ele colocou a lei no coração de todos os seres humanos, de forma que eles sabem que existe um Deus, de forma que eles sabem mais ou menos o que é certo e o que é errado. Mas Deus ele só se revela plenamente a sua lei no Pentateuco, nos nossos 10 mandamentos conhecidos. Ali a gente tem o pleno conhecimento da sua vontade. Mas esses resquícios da sua lei, eles comprovam que existe sim um arquiteto, alguém que criou tudo isso e ainda o mantém, e tudo isso testemunha que existe um Criador.
de certa forma, como Deus ele se revela de várias formas para a gente, ele mostra que ele se importa com a gente, que ele está orquestrando tudo para que funcione bem. O ser humano, como a gente leu num dos textos anteriores, ele é indesculpável ao dizer que não existe um Deus, ou que existe um Deus, mas ele está distante de nós, ele não se importa, deixou o mundo funcionar ao próprio acaso, à própria sorte, não é verdade? E aí a gente tem vários movimentos que surgiram, que buscam de alguma forma negar essa doutrina divina que Deus revela para a gente, tanto na natureza, tanto no nosso coração, como também na Bíblia. E o primeiro movimento é o ateísmo. O ateísmo que nega a existência de Deus, que fala que Deus simplesmente não existe e que o mundo veio a ser mundo através da evolução, a partir da explosão do Big Bang, que a partir dessa evolução criou-se tudo o que temos hoje. E por outro lado, temos o politeísmo, que fala que temos vários deuses e que para criar um mundo teria que ser vários deuses. E aí já tem outra vertente, que é a vertente materialista. Ela acredita que o mundo ele foi formado porque sempre existiu e não existe essa coisa de alma, espírito, de Deus. Não existe o mundo sobrenatural, só existe essa dimensão material que a gente conhece. Esses são os materialistas. Sim, e também tem o deísmo, que fala que Deus simplesmente criou o mundo e foi embora. Deixou aí pro que tem aí, que se crie, e o jeito que tá, que fique. E já tem também os panteístas. São aqueles que acreditam que tudo é Deus. Todos nós somos Deus. Essa terra que eu piso, ela é Deus. Essas plantas que estão atrás de mim são Deus. Tudo que existe é Deus. Isso. E também temos os agnósticos, que falam que somente a sabedoria ou o conhecimento podem salvar o mundo. Mas, por outro lado, existe também uma corrente chamada evolução teísta, que infelizmente muitos cristãos estão aderindo a ela, mas ela de forma alguma ela é bíblica. O que é a evolução teísta? A evolução teísta é que fala que Deus criou a matéria e a matéria acabou evoluindo e tendo tudo o que tem hoje. Isso significa que Deus ele criou só a matéria e deixou o mundo funcionar por si só, no modus operandi, como se fosse uma máquina que está funcionando sem a interferência dele. É bom a gente ressaltar que todas essas teorias, elas são antibíblicas. Não tem fundamento bíblico, onde Deus ali se revelou na Bíblia, revelou sua vontade, sua doutrina. Então a gente de forma alguma, como cristãos, podemos aderir a esses movimentos, pois eles não são criacionistas, eles não revelam Deus como ele se revelou nas Escrituras. Então, se todo ser humano ele conhece Deus, e que está evidente, então, que todo ser humano conhece Deus, então todo mundo vai ser salvo, porque todo mundo conhece Deus? Essa é uma conclusão que a gente poderia tirar, mas é bom a gente lembrar que Deus ele não se revela plenamente para nós através da criação, através da lei que está no nosso coração. Veja bem, ele se revela através da lei que está no coração. O que salva não é a lei, é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, e é uma notícia nova para a humanidade. É uma notícia, é um segredo que Deus guardou de nós seres humanos, que tantas pessoas esperaram por tanto tempo o Messias prometido chegar. E essa história ela é só revelada nas Escrituras Sagradas. Nós, pelo nosso próprio conhecimento interno de que existe um Deus, a gente é só levado a entrar em desespero, porque a gente sabe que a gente tem uma vida pecadora, a gente sabe que a gente não é santo e justo como o Deus que criou tudo isso perfeitamente é. Então, só através da palavra de Deus o ser humano ele vai atingir a salvação, porque ali ele vai receber o Evangelho, o próprio Cristo, ele vai se apoderar das obras que Cristo fez no nosso lugar, vai se apoderar do sacrifício que Cristo fez na cruz no lugar do homem pecador, e só assim tem como o ser humano
ser salvo. Só através de Cristo o ser humano é salvo. Só através de Cristo nós, seres humanos, temos uma relação verdadeira com Deus e temos também a eternidade no céu junto ao Pai. Então, gente, esse aí foi o nosso estudo hoje do Reconfirmando, voltando aos estudos doutrinários que a gente teve na nossa confirmação. Um assunto bem legal sobre como Deus se revela a nós na natureza. Agradecer aqui a participação do nosso Vitor, nosso amigo aí que está estudando no seminário. Deus possa te abençoar aí. Igualmente. Tá brabo estudar à distância, mas a gente faz o que pode, inclusive esse estudo aí tem que ser à distância, mas que bom que a gente tem essas ferramentas aí para proclamar mais sobre Deus. Então agradeço a todos vocês que tiveram um tempinho para assistir o vídeo e que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Abração à distância.